No mundo dos caçadores, cada missão é uma luta pela sobrevivência. Vamos explorar os momentos de tensão e ação dessa história que mistura magia, monstros e desafios impossíveis. Jin-Woo, um caçador de nível E, está prestes a enfrentar inimigos poderosos, e a cada passo, novas alianças e decisões complicadas surgem em seu caminho. Mas o que ele não sabe é que seus erros podem ter consequências irreversíveis. Como ele lidará com a pressão de ser o líder de seu grupo? E o que ele fará ao descobrir que seus poderes são mais do que ele imaginava? Não perca a emoção dessa jornada épica. Fique até o final e descubra o que vai acontecer quando ele for forçado a fazer escolhas que mudarão tudo. Prepare-se para uma história de poder, sacrifícios e grandes revelações. Tudo começa com Jin-Woo despertando por uma ligação de sua irmã, onde ela lhe lembra a hora que é, já que hoje é a entrevista escolar. Assim que ouve isso, ele se levanta e em pouco tempo chega à escola completamente preparado. Tanto é assim que Jin-Ah lhe pergunta se realmente é seu irmão, pois não está acostumada com sua aparência tão melhorada e diferente de antes. E de forma inocente, Jin-Woo lhe responde que claramente é seu irmão, sem compreender por que ela se comporta assim. Ela comenta que não é que ele pareça estranho, mas é surpreendente como alguém pode mudar tanto. Enquanto isso, as garotas da escola começam a admirar o grande atrativo de Jin-Woo, atraindo muita atenção enquanto caminham pelos corredores. E como era de se esperar, Dina aproveita para perguntar se ele está saindo com alguém e se quer que ela o apresente a uma amiga, mas ele se limita a puxar a bochecha dela para que se cale. Quando ele se senta com a professora para a entrevista, ela comenta que Dina é uma boa estudante, muito cordial e com boas notas. Isso a torna um exemplo para os outros, e na escola confiam muito nela. As provas indicam que ela poderá entrar na escola de medicina que deseja, então ela não acha necessário pressioná-la mais. Com isso, a reunião poderia ter terminado, mas há uma pergunta que ela gostaria de fazer. Se ele gostaria que sua irmã trabalhasse no mundo dos caçadores, caso algum dia despertasse como uma. Isso o surpreende, mas sem pensar muito, ele responde que não e pergunta o porquê. A professora lhe pede um pequeno favor, desculpando-se por ser egoísta. Mais tarde, Jin-Woo encontra-se com Hanson. Ele mostra uma foto onde está com sua irmã, e ela intui que ele é o irmão de Jin-Ah. Ao compreender melhor suas intenções, ela lhe diz que não importa o que tenha ouvido da professora, ela não vai para a escola, muito menos deixará de ser caçadora. Diante dessa postura, Jin-Woo lhe lembra que ela é de nível E, então não poderá ter uma vida digna, e sua única opção seria sua equipe de ataque, mas ele a considera um caso especial. Hanson lhe explica que se ele veio apenas para argumentar, é melhor economizar saliva, e menciona o fato de que ele também é de nível E. Calmamente, Jin-Woo lhe diz que não veio para dizer que ela deixe de ser caçadora, e sem mais, lhe pede que o acompanhe. Por um momento, vemos a chegada de Hwang Dong-soo da Coreia do Sul, onde está a associação. No aeroporto, ele é recebido por Woo Jin-chul, e ao vê-lo, Dong menciona que não esperava uma comissão de boas-vindas da associação. Jin-chul lhe pergunta quanto tempo durará sua visita, ao que Dong responde que não será muito, pois não gosta deste país. Apesar da curiosidade, Jin-chul pergunta se ele voltou a essa terra que abandonou apenas por causa daqueles dois indivíduos. Dong lhe pede para não fingir que não sabe, pois o que deseja é que fechem os olhos para ele e deixem-no fazer o que quiser com eles em uma masmorra, começando com o nível E e depois o outro. Ele pergunta se Jin-chul vai impedi-lo, ansioso para ver ele tentar, mas Jin-chul lhe deixa claro que foi enviado apenas para fazer o seu trabalho. Agora vemos Choi conversando com Go, onde lhe informa sobre as formigas com asas que podiam voar. Apesar disso, os corpos dessas criaturas caíram no mar, e talvez não consigam cobrir grandes distâncias, pelo menos por enquanto. Com essa informação, Go opta por estudá-las, pois é muito cedo para tirar conclusões. Já mais tarde, Jin-Woo chega num portal junto com Han, onde se encontra com a Sun-mi e Hun, membros do departamento de gestão de White Tiger Gold. Os dois se alegram em vê-lo, pois não esperavam uma solicitação de sua parte. Quando veem Han, supõe que seja a garota que ele quer treinar, e Jin-Woo confirma que é isso. Han explica que pediu ajuda em boa hora, pois anunciaram que vários portais aparecerão nessa zona, e um portal de nível C apareceu recentemente, o que soa bem interessante. Essa conversa é interrompida por um dos caçadores, que informa que precisam se apressar com o portal à frente. Eles se desculpam com ele e informam a Dino que o tal caçador é Kim-Chul, um caçador de nível A, que atua como um tanque. Essa vez se trata de um exercício prático para os mais recentes membros, e quem vai apoiar o exército como líder da equipe de ataque. Nesse momento, Hun menciona que ficou um pouco irritado quando soube sobre os observadores e pode-se ver Kim reclamando sobre ser líder de dois caçadores de nível E, referindo-se a Jin-Woo e Han. Depois disso, Sang anuncia que o time é composto por um de nível A, 5 de nível B, 2 de nível C, totalizando 8, sendo 10 no total com os de nível E. Antes de partir, Jun sugere a Jin-Woo que se limite a observar nesta missão,
já que a ideia é que participem os novatos, algo que ele aceita sem problemas, pois essa era sua intenção em primeiro lugar. No momento em que todos entram no portal, ele começa a sofrer uma mudança agressiva. Jin percebe o que está acontecendo e imediatamente pega a mão de Han para tentar sair, mas o portal os convida a ficar. Ele mal consegue dizer a Sam para alertar o time de ataque principal. Quando é forçado a ficar dentro do portal, não demora muito para informar em Baek, o chefe do Grêmio White Tiger, que um portal C se tornou um portal vermelho. Isso rapidamente faz com que Baek entenda a gravidade da situação, então ele se propõe a ir imediatamente até lá. Agora vemos que o time se preocupa com o fato de o portal de entrada já não estar mais cercado por uma floresta de neve. Kim lhes diz que é um portal vermelho, e como Hang não sabe o que é, Jin explica que, ao contrário dos portais normais, ao entrar em um portal vermelho, perde-se toda a comunicação com o exterior. Só é possível sair vencendo o chefe ou encontrando uma brecha na masmorra, e não podem ser ajudados de fora. Além disso, os monstros desse lugar são mais fortes do que o nível calculado. De repente, uma flecha é disparada contra um dos caçadores, matando-o ao atingir sua cabeça. Por outro lado, outra flecha, que vai diretamente em direção a Hank, é detida quando Jin a pega no ar. Eles percebem que são elfos de gelo, e Jin, ao analisá-los, considera-os habilidosos, pois, a essa grande distância, é difícil vê-los, e parece que eles estão atacando os mais fracos. Nesse momento, King levanta a voz para informar a todos que o Portal Vermelho está isolado e seu nível é B ou superior, e devido ao seu nível, devem seguir suas orientações para que possam sair vivos dessa missão. E mesmo assim, ele não acha conveniente liderar todos, então eles vão se dividir em 2 grupos a partir de agora. Eles decidem levar os mais fortes, negando a oportunidade de ir para os inferiores de nível C. Um dia aqui equivale a 1 hora no exterior. Seja derrotando o chefe ou encontrando uma brecha na masmorra, poderiam passar meses aqui. Então é preciso aliviar as cargas deixando os de nível inferiores para trás. Uma garota de nível B, Park Hagen, pede permissão para ficar com o grupo mais fraco, e ele lhe dá permissão para isso, supondo que ela faça isso por compaixão. Ela se aproxima de Jin para perguntar se seu nível não é o que ele diz, pois viu como ele pegou a flecha minutos atrás. E embora ele evite responder, ela imagina que ele é de nível A, ou talvez superior. Após isso, Kim lhes diz que o grupo vai seguir pelo caminho à frente, enquanto ele e os outros irão para a floresta. Ao avançar um pouco, Kim aponta para os companheiros os arranhões nas árvores, que são de ursos de gelo, e por isso acredita que os de nível E irão morrer. Porém, ao pensar melhor, ele lembra que esse grupo tem um de nível B e um de nível C, então não entende por que considera Jin o líder deles. Nesse momento, alguns ursos de gelo se aproximam, mas Kim se mantém à frente para enfrentá-los sem problemas. Por outro lado, Park lhe diz que essa floresta é território dos ursos de gelo e acha perigoso seguir por ali, mas Jin explica que é justamente por isso que tomaram esse caminho. Se é território dos ursos de gelo, isso significa que só precisam se preocupar com eles ao sair, muito melhor do que lidar com os elfos de gelo inteligentes? Ela concorda, pois faz muito sentido. Jinwoo então menciona que a temperatura no bosque é muito baixa e tira de seu inventário alguns casacos para todos. Eles ficam surpresos ao ver que ele usa magia dimensional, já que os melhores caçadores que dominam essa magia normalmente podem tirar apenas 2 ou 3 coisas de uma vez. Han exige saber quem ele é, devido às coisas que é capaz de fazer, mas Jinwoo se aproxima dela e lhe diz que está ali por culpa dele e que se encarregará dela, mas apenas se evitar fazer perguntas. O mesmo vale para os outros, não querendo que ninguém lhe peça nada. Nesse momento, um grande urso de gelo aparece, e a primeira coisa que Jin faz é mudar seu título para o de assassino de lobos, o que concede 40% a mais de dano contra todos os monstros do tipo animal. Enquanto isso, Baek chega na entrada do portal e, devido à dificuldade da missão, espera que Kim possa salvar todos. Sang lhe faz saber que também há o caçador Jinwoo, que é de nível E. Ele acredita que tenha passado por um segundo despertar, mas isso ainda não foi confirmado. Nesse momento, Dong-Soo chega para cumprimentá-los, mas Baek pergunta o que ele está fazendo ali na zona deles, afinal, ele havia ido para os Estados Unidos. Dong-Soo estranha que o portal seja deles e pergunta se isso é verdade. Então, ele questiona por que um caçador de outro sindicato, referindo-se a Jinwoo, está dentro do portal. Dong-Soo diz que deseja conhecê-lo antes que morra lá dentro, pois se deu ao trabalho de vir até aqui. De volta a Jinwoo, depois de derrotar os ursos de gelo da área, ele deixa os outros comendo a carne deles confortavelmente. Agora ele se dirige a uma caverna onde esses monstros habitam em grande quantidade. Ao chegar na entrada, ele usa a ordem Apareçam, fazendo com que saiam das sombras alguns cavaleiros, sendo o mais poderoso deles, Igris. Finalmente, ele ordena que ataquem. Sua legião é composta por infantaria que se regenera rapidamente e magos que enfrentam bem os ursos de gelo.
Jin pensa que esperava menos deles ao ver quão fortes são, mas uma coisa ruim é que consomem mana rapidamente. Nesse momento sai da caverna o que parece ser o chefe dos ursos de gelo, que destrói facilmente os soldados sombrios e, em poucos segundos, solta um rugido estremecedor, criando uma onda expansiva que destrói todos, deixando Jin sem mana. Por causa disso, ele diz a Ygritte que é sua vez, e ele começa a avançar em direção ao chefe. Quando o chefe do urso o ataca, Ygritte usa sua incrível agilidade para desviar dos ataques e ataca seus pontos vitais de forma precisa. Quando finalmente o tem em suas últimas, ele impede que ele faça um ataque final ao cortar-lhe a cabeça. Jinwoo valoriza seu enorme poder e opina que, se Ygritte tivesse sua espada o tempo todo, a luta teria terminado de maneira diferente. Ele também reconhece que com seu nível atual, ainda é mais fraco do que Ygritte, e lhe dá os parabéns pelo bom trabalho. Aqui vemos a situação atual de Kim, que está à mercê dos elfos brancos e com sua equipe totalmente aniquilada. Ele não pode acreditar, pois estava prestes a fazer parte da elite do White Tiger, e embora não queira se render, perde a cabeça por causa dos elfos de gelo. Ele toma a decisão de fugir apressado, bastante aterrorizado, o que é observado pelo líder dos elfos de gelo. Uma vez derrotados todos os ursos de gelo, Jin não perde tempo e dá o comando Ergam-se, tornando os ursos mortos em seus soldados sombrios, incluindo o chefe deles, assim ele obtém um grande número de monstros sob seu comando. Por outro lado, Baek pergunta ao seu grupo quanto tempo se passou e eles respondem que cerca de 3 horas, o que significa que eles estão lá há mais ou menos 3 dias. Baek menciona que os portais vermelhos são considerados de grande dificuldade. É por isso que Dong-su acredita que Jinwoo já deve estar morto neste momento, e que não deveria ter se incomodado em ir até lá. Mas há algo que ele não entende. Se Jinwoo não é um caçador do White Tiger, como ele entrou nessa masmorra acompanhando um dos seus times? Sang responde que ele é um conhecido de Jin, e foi ele quem o trouxe, pois disse que queria ver uma incursão de nível C. Baek suspira aliviado ao ver que isso convence Dong-su. Instantes depois, Dong chega até Sang e o agarra pelo pescoço, perguntando o que ele descobriu desta vez, pois sabe que ele sempre tem uma boa intuição para encontrar coisas interessantes. Antes de responder, Baek agarra seu braço e libera sua força bestial, avisando que é melhor ele soltá-lo. No entanto, Dong diz que não é ninguém para lhe dar ordens e que é um ninguém que se acha grande em um país pequeno. Por consequência, ambos liberam uma força descomunal, o que preocupa bastante Sang, pois sabem que uma luta entre dois caçadores de nível S pode ser desastrosa. Os dois se deixam levar pelas provocações e lançam um ataque poderoso, sem intenção de recuar. E agora voltamos com Kim, que ao entrar na floresta é afetado pelo frio, mas acredita que se conseguir algum equipamento pode sobreviver. Nesse momento, ele vê alguns ursos de gelo mortos no chão, o que lhe serve de explicação sobre por que não encontrou nenhum até agora. Ele por um momento se pergunta se foi o grupo de nível E, mas logo descarta a ideia, pois eles não são nada fortes, e se convence de que foram os elfos de gelo. Então, ele decide sair rapidamente, apavorado. O golpe trocado entre Baek e Dong é, por sorte, interrompido por Jinchul, que agradece a ambos por terem contido sua força no último momento, pois, caso contrário, ele teria perdido os braços. Então ele diz a Dong que não sabe o que ele suspeita, mas pode garantir que repetiu o exame de Jinwoo há apenas 2 meses e não tem dúvidas de que ele é de nível E. Ele também explica que o irmão de Dong perdeu a vida no trabalho lutando contra monstros, e isso foi confirmado pelo time de vigilância. Porém, Dong acredita que essas investigações estão cheias de lacunas e está certo de que é mentira. Ele diz que vai atrás do caçador Jinwoo porque assim tem uma desculpa para tirar uma vida. Nesse momento, ele recebe uma mensagem que o deixa mal-humorado e após mencionar que Jinwoo tem boa sorte e se retira. Após algum tempo, Kim finalmente chega onde estão os outros e fica pasmo ao vê-los tão confortáveis e aquecidos. Ele não entende como conseguiram sobreviver. Ele observa que estão usando casacos, mantas, uma barraca e até comida. Mas ao pensar melhor, começa a entender o que está acontecendo e se aproxima, bastante furioso, para lhes informar que todo o seu esquadrão morreu porque não tinham equipamento nem comida. Ele então pergunta quem escondeu tudo isso, quem pegou essas coisas e quem foi o responsável por levá-los diretamente para suas mortes. A seguir, ele saca sua espada, tentando forçar a verdade a sair deles, mas justo antes, Jinwoo chega, o atira contra o chão com um golpe de sua mão e o lança para longe. Após isso, ele diz em voz alta: "Podem sair", pois embora tentem se esconder, suas auras os denunciam. Segundos depois, os elfos de gelo aparecem, e no centro deles está o líder. O líder dos elfos refere-se aos humanos como vermes. Jinwoo, enfurecido, pergunta se ele acaba de chamá-los de vermes, o que surpreende o líder dos elfos, pois não esperava que ele realmente pudesse entender. Ele pergunta se Jinwoo realmente sabe falar o idioma dos monstros,
e Jinwoo se surpreende bastante com isso, presumindo que também seja obra do sistema, já que ele nem sabia disso. O líder, chamado Barca, acha bom que possam se comunicar, pois isso economiza tempo, e comenta que um de seus elfos quer enfrentá-lo. Em um piscar de olhos, Jinwoo chega até ele e corta sua cabeça, e em seguida tenta atacá-lo, mas Baruka bloqueia seu ataque, o que faz Jinwoo perceber que não será fácil vencê-lo. Baruka então pergunta o que Jinwoo está fazendo entre os humanos quando nem mesmo é um deles, e ao perceber sua reação, entende que ele nem sabe o que é. Baruka comenta que os monstros ouvem uma voz na cabeça que lhes diz para matar os humanos, só que não a ouvem quando se trata de Jinwoo. Isso é algo que Jinwoo intuitivamente sabe que são ordens do sistema, e que com ele isso não acontece porque ele é um jogador. Baruka não vê necessidade em lutar e propõe a Jinwoo que lidem com isso de maneira sensata, e diz para Jinwoo entregar os humanos, mas como Jinwoo se recusa, Baruka destaca que Jinwoo está em clara desvantagem numérica. Isso faz Jinwoo sorrir e usar seu poder para fazer suas sombras aparecerem. Park acredita que isso também seja obra dele. Sem mais delongas, Baruka dá ordem para seus elfos atacarem, começando assim uma guerra direta entre ambos os grupos. Os outros decidem fugir, pois só iriam atrapalhar, mas alguns elfos de gelo tentam disparar flechas neles, tendo-os descobertos. Mal uma flecha é disparada, Jinwoo aparece diante deles em um instante e as pega no ar e destrói os elfos como se nada fossem. Depois, ele analisa sua situação, pois embora seu exército seja invencível, seu mana não durará muito tempo. Além disso, o chefe é mais forte que ele, e até lutando junto com Ygritte seria difícil, então ele precisa de algo mais poderoso. Nesse momento, os dois se apresentam e começam a trocar ataques. Embora Jinwoo demonstre grande destreza em seus movimentos, Baruka continua sendo superior. Quando tomam distância, Jinwoo usa seus magos para lançar uma grande bola de fogo contra Baruka, mas ele a destrói com facilidade, ganhando um pouco de tempo. Nesse momento, Kim acorda e corre em direção a Jinwoo para atacá-lo, assim como Baruka faz. O que Jinwoo faz é usar Ygritte para levantar uma cortina de neve que bloqueia a visão de Baruka, e justo aí faz Ygritte matar Kim. Sem perder tempo, ele transforma Kim em uma de suas sombras, criando um tanque gigante que repele Baruka. É nesse momento que Jinwoo o nomeia de Iron. E após alguns breves segundos, ele solta um grito provocador de grande poder, que afeta Baruka e o faz centralizar seus ataques em Iron. Iron consegue se defender bem dos ataques de Baruka, apesar de quão poderosos são, o que ajuda bastante Jinwoo a utilizá-lo como tanque. Por outro lado, Han pergunta a Park se as batalhas de caçadores são realmente assim, ao que Park responde que, se fosse o caso, ela nunca teria se tornado caçadora, pois essa batalha é aterrorizante. Baruka se sente insatisfeito com esse rival, então propõe a Jinwoo que eles ataquem os três juntos. Jinwoo aceita o desafio, e com Ygritte e Iron iniciam uma luta contra ele. Apesar de Baruka ser capaz de dar trabalho aos três, Iron usa novamente seu grito provocador para forçar Baruka a se concentrar nele. Isso permite que Jinwoo chegue por trás e o apunhale com sua adaga, mas Baruka consegue evitar que a ferida seja mortal. Quando tomam distância, ele avisa a Jinwoo que subestimá-lo pode ser um grande erro. Embora Jinwoo reconheça que é forte, ele não pode dizer o mesmo sobre seus soldados. Ao ouvir isso, Barca percebe que todos os seus elfos de gelo foram mortos, o que o irrita muito. Ele conclui que se acabar com Jinwoo, todos os soldados das sombras cairão. Então, ele vai em direção a Jinwoo para atacá-lo. O que Jinwoo faz é lançar sua adaga e, embora Baruka consiga desviar, ele usa sua habilidade de autoridade do governante, que funciona como telecinese, e atrai sua adaga de volta violentamente para ele. Baruka mantém seus reflexos ativos e bloqueia o ataque surpresa pelas costas, mas o impacto destrói sua arma. Sem perder tempo, Jinwoo dá a ordem para Iron prender Baruka com força para que ele seja retido, e em seguida, os magos disparam sua magia explosiva contra ele. Após sofrer esse ataque, Baruka explode em ira e destrói Iron com suas mãos, declarando que matará todos. Mas, em um momento de fúria, Jinwoo aproveita para chegar até ele, usando sua invisibilidade e apunhalando-o, limitando-se a dizer que por hoje já terminaram. Barca grita que isso é uma tolice, já que ainda está de pé. Mas, em poucos segundos, Iron ressurge e com seu enorme martelo o esmagará violentamente. Depois disso, Jin recebe as recompensas por ter derrotado o chefe, mas percebe que Iron começa a esmurrar o corpo de Baruka. Ao impedi-lo, Jinwoo ordena que se controle, retirando-se um pouco, exausto pela forma como Iron age. Sem saber muito bem o que fazer, Iron olha para Ygritte, mas ele simplesmente o evita, virando-se e indo embora. Depois, Iron se concentra nos Magos das Sombras e começa a celebrar, e eles fazem o mesmo, temendo muito a ele. Jinwoo volta para os outros para informá-los que tudo terminou, e todos ficam muito aliviados. Nesse momento, o portal se abre e todos celebram com alegria por terem sido salvos. No entanto,
entanto, Jin-Woo olha para o corpo de Baruka, pois sabe que antes de ir embora, ele precisa fazer algo importante. Aqui, vemos Baek, onde Sang lhe explica que dentro do portal já se passou aproximadamente uma semana. Então, ele sugere que Baek pode ir embora, pois eles o manterão informado sobre qualquer coisa que aconteça. Baek agradece, mas se recusa a ir embora, ainda com membros de sua guilda dentro. Ele aceita esperar até o amanhecer. Justo depois de dizer isso, eles veem que pessoas começam a sair do portal e Baek se alegra ao ver que Kim conseguiu. E quando vê Jin sair sozinho, ele fica completamente certo de que ele sairia vivo. Quando os 4 saem do portal, ele se fecha, deixando Baek surpreso, e ele pergunta a Park onde estão os outros, assim como Chu Kim. Eles se desculpam de cabeça baixa, e ao olhá-los melhor, Baek confirma que apenas os de nível mais baixo retornaram. Jin-Woo fala para Han acompanhá-lo e que vai levá-la para casa, mas Baek o impede ao segurá-lo pelo ombro, dizendo que tem muitas perguntas para fazer. Jin-Woo lhe diz que está muito cansado e que pode perguntar o que quiser aos membros de sua guilda, afastando a mão de Baek. Baek pensa que ele é um garoto insolente por sua atitude, mas decide fazer com que ele responda de verdade, agarrando-o com mais força. Em seguida, ele esclarece que não era um pedido, pois naquele dia, 6 membros de sua guilda desapareceram, e como responsável, ele precisa fazer várias perguntas. Jin concorda parcialmente, mas lhe pede para não esquecer que ele salvou os outros 2. Então o responsável deveria estar agradecido por isso, olhando-o com uma expressão afiada. Após alguns segundos, Baek relaxa e pede desculpas, dando razão a Jin, agradecendo pela ajuda. Depois de ir embora, Baek pergunta a Park quem é aquele sujeito, pois ele não é muito sociável. Ela entende bem o que ele quer dizer e explica que após derrotar o chefe, o humor de Jin-Woo mudou repentinamente. Quando ouve isso, Baek lhe diz a Sang que quer esse garoto trabalhando em sua guilda. Mais tarde, Jin-Woo chega à casa de Han, que agora o chama de Jin-Woo, em vez de Song, e lhe agradece por acompanhá-la, agindo de forma muito mais amigável do que antes. Quando ele chega em casa, vê que mal conseguiu obter a adaga de Baruka como recompensa e não sabe se isso se deve à grande diferença de atributos, mas consumiu suas 3 tentativas de tentar revivê-lo, falhando, o que foi o que mais o irritou. Enquanto se olha no espelho, lembra-se de quando matou Kim e a frustração começa a se acumular. Ele sente o peso de suas ações e as consequências de suas decisões. No fundo, ele sabe que essas escolhas são inevitáveis, mas ainda assim, não pode deixar de se questionar se realmente fez a coisa certa. Ele respira fundo e tenta afastar os pensamentos que o incomodam. Sabia que seu objetivo era mais importante do que qualquer sentimento de dúvida, e isso o mantém focado. Jin-Woo se prepara para os próximos passos de sua missão, consciente de que cada movimento que faz agora pode mudar o curso de tudo. Ele olha para a adaga de Barca e se pergunta o que mais pode aprender de suas vitórias e derrotas. Ele não pode deixar que seus erros o definam, e deve usar cada experiência como uma lição para melhorar ainda mais sua força e habilidades. Ao sair de sua casa, Jin-Woo se encontra com sua equipe, que está pronta para a próxima jornada. Cada um deles tem seu próprio objetivo, mas juntos são mais fortes do que jamais seriam sozinhos. Ele sabe que precisará deles para enfrentar os próximos desafios que virão. Eles são seus aliados, e apesar de suas diferenças, sabem que devem se unir para alcançar seus objetivos. A jornada de Sung Jin-Woo atinge um ponto de ebulição, enquanto ele se aventura nas profundezas flamejantes do castelo demoníaco em busca do precioso elixir da vida para salvar sua mãe. Seu poder oculto cresce a níveis inimagináveis, atraindo olhares indesejados e forçando alianças inesperadas. Paralelamente, um caçador misterioso emerge de um portal após uma década, carregando segredos apocalípticos e uma ligação chocante com o próprio Jin-Woo, que está prestes a ser revelada da forma mais brutal. Agora, cansado de se esconder nas sombras, Jin-Woo decide reivindicar seu verdadeiro poder, uma escolha que o colocará na mira das maiores guildas e do próprio presidente da associação. Mas o maior choque pode não ser sua força recém-revelada, mas sim um nome sussurrado por um caçador vingativo, um nome que conecta o passado sombrio ao presente explosivo de Jin-Woo. Prepare-se para uma reviravolta que mudará tudo. Após matar Kim no dia seguinte, Jin vai com Jin para outro portal, mas este fica totalmente chocado ao ver as sombras realizando todo o trabalho. Por causa disso, Jin pede desculpas por não ter contado antes e explica que todos aqueles cavaleiros fazem parte de uma de suas habilidades, mas é um tanto complexo fornecer mais detalhes sobre isso. Assim que as sombras terminam sua tarefa, Iron comemora com um grito, mas Jin-Woo, com um estalar de dedos, faz com que elas se retirem de forma organizada para extrair os minerais. Quando isso acontece, Jin pede para que o deixe fazer alguma coisa, pois era o mínimo que podia fazer, e nesse exato momento, uma das sombras lhe entrega alguns cristais para que ele também possa colaborar, o que ele agradece. Em uma mudança de cena, vemos que alguns caçadores nos Estados Unidos foram atacados por um indivíduo desconhecido dentro de um portal. Este explica ao último deles que não precisa se preocupar, pois apenas deixou os outros inconscientes.
Isso não adianta muito, pois ele não sabe inglês para que o entendam, mas o que consegue dizer é que é humano e que quer retornar para casa. Mais tarde, Jin-Woo desfruta de uma refeição com Jin, e aqui conversam sobre já terem completado 19 missões. Jin agradece por sua ajuda, pois não teria sido possível sem ele. Além disso, conta seus planos futuros. Primeiro, fará o exame escrito na associação, depois o usará como moeda de troca para negociar com seu pai. Aí pergunta o que ele fará, ao que Jin responde que talvez não consiga contatá-lo por um tempo, pois precisa ir a um lugar. Assim que ouve isso, e estando um pouco embriagado, Jin deixa claro que, se o considera um incômodo, pode simplesmente dizer, e ele respeitará. Ele tem um irmão 10 anos mais velho, mas não gosta dele, e nunca passaram tempo juntos como irmãos. Por outro lado, ele salvou sua vida e atendeu ao seu pedido, e é por isso que desejaria que fosse realmente seu irmão. Passam alguns segundos de silêncio e assim que Jin lhe serve um pouco mais de cerveja, faz saber que, a partir de agora, ele é seu irmão mais novo. Isso deixa Jin imensamente feliz, chegando a agir de forma excessivamente amável de repente. Voltando ao sujeito desconhecido que surgiu nos Estados Unidos, este agora foi detido pela organização do país. Os responsáveis comentam que ainda não foi identificado, mas o indivíduo afirmou ser um caçador estrangeiro. Além disso, diz que ficou preso em um portal há 10 anos e não conseguiu sair. Depois, encontrou o portal que leva aos Estados Unidos. Outro dado a considerar é que ele não domina muito bem o inglês, então está pendente um interrogatório assistido por um intérprete, mas não se pode descartar que seja uma besta humanoide. Quanto ao que pretendem fazer com ele, solicitaram a ajuda de um caçador de ranks em Washington, Hwang Dong-soo. Então, poderão prosseguir com a investigação assim que ele retornar ao país. Por último, este sujeito desconhecido disse que seu nome é Sunan Hwang. Na manhã seguinte, Jin se prepara para sua viagem e avisa sua irmã que sairá por uma semana. Jin, ao saber que ele está saindo depois do trabalho, apenas supõe que é com uma garota, então quer saber mais sobre essa namorada que ele tem. Nosso protagonista, por sua vez, ignora suas acusações. Esclarece que sairá com um amigo e depois vai embora. Mais tarde, chega à entrada do Castelo Infernal e recorda que quando lutava contra Cérbero, seu nível estava por volta de 20, mas agora triplicou. Sem mais delongas, pega a chave para abrir o grande portão, acessando assim o portal especial que o conduz ao Castelo Infernal. Ao avançar pelo corredor, surge uma mensagem com as informações da missão. Nela está escrito que o Castelo do Inferno está repleto de demônios e ele deve coletar as almas desses seres, sendo o requisito juntar 10.000 delas. Isso o pega de surpresa, mas sabe bem que veio aqui por outro propósito, que é o Elixir da Vida. Por essa razão, tanto faz se são 10.000 ou 100.000 almas, conseguirá todas e cada uma delas, sacando imediatamente sua adaga ao ter à sua frente alguns demônios para eliminar. Agora estamos com Jin, que tem uma reunião privada com seu pai, onde pede que lhe entregue a guilda após mostrar seu currículo e que está preparado. Seu pai estranha, já que conhece a proposta que fez ao irmão, mas Jin considera muito arriscado o que ele pensa em fazer, referindo-se a escolher um estranho para torná-lo o mestre da guilda. Nesse momento, seu pai menciona o nome de Sun Jin e conta que está ciente do incidente da masmorra dupla, da aniquilação da equipe de Hwang Dong-soo e do assassinato de prisioneiros pelo departamento de supervisão. Jin esteve envolvido nesses 3 incidentes e saiu ileso, e também participou de todas as missões que organizou. Além disso, ouviu dizer que foi ele quem salvou os caçadores no Portal Vermelho. Mas não só isso, a Guilda Tigre Branco planeja recrutá-lo. Após mencionar tudo isso, aceita entregar-lhe a guilda com uma única condição: que recrute Jin para que esteja na guilda com eles, algo que Jin aceita fazer. Depois de passar um bom tempo eliminando demônios, Jin recebe uma permissão de acesso para os andares superiores. Nesse momento, verifica que para poder usar essa permissão, precisa ir ao portal do primeiro andar, o que o fará ir para o segundo andar. Enquanto avança, vê que esta masmorra é enorme e que parece que meteram uma cidade inteira em um edifício. Para poder avançar com maior rapidez, o que ele faz é invocar um dos ursos de gelo, que era justamente o chefe deles. Ao subir nele, faz com que abra caminho entre os demônios a grande velocidade e, devido à sua força, decide dar-lhe o nome de Tan. Meu amigo não é muito criativo com nomes, na verdade. Agora estamos com Chen, que está desfrutando de uma piscina em uma academia privada, algo que os outros caçadores veem como incomum porque ela não costuma frequentar esses lugares. Ali, recorda uma conversa que teve com o chefe da guilda, Choi, a quem perguntou por que não tornou pública a informação das formigas que têm asas, e este responde que é por ordem da associação, pois dizem que revelar isso agora só causaria pânico, mas que ela não deve se preocupar com isso, já que agora é o momento de reunir forças. Assim poderão progredir e cumprir o dever que tem como a maior guilda nacional. Voltando a Jin enquanto avança, pensa que quando obteve a chave, teve medo de que fosse uma masmorra de Rank S. No momento, esses demônios são pouco mais que Rank B.
São muitos e ficam mais fortes conforme sobe os andares. Mas, focando em eliminar aquele que tem a permissão de cada andar, acelerou o percurso que tem que fazer. Embora, se o castelo do demônio imitar a estrutura da torre original, chegará até o andar 100, então não sabe quão fortes serão quando chegar lá. Também não sabe se terá comida suficiente, lembrando também da promessa que fez a Dina, o que significa que isso é uma batalha contra o tempo. Por isso, continua derrotando mais e mais monstros, subindo os andares a grande velocidade, o que faz com que o número da coleta de almas cresça a um ritmo acelerado. Uma vez que completa esse requisito, chega ao ponto que o levará do andar 49 para o 50. E aqui é recebido por uma legião de cavaleiros demoníacos que tem atrás um chefe enorme. Sem perder tempo, faz sair suas sombras para estar preparado. E logo confirma que o nome desse demônio é Vulcano Vermelho, o Avarento, o senhor dos andares inferiores. Por outro lado, Han e Park visitam o apartamento de Jin-Woo, mas veem que somente sua irmã está lá. Faz dias que não se registra nenhuma incursão, mas não parece que ele tenha ido para o exterior. E a última vez que a associação o localizou foi na cidade. Ela rapidamente pergunta como ele sabe tudo isso, e Han responde que esse é o seu trabalho, tendo interesse em onde ele pode estar neste momento. Retornando à grande batalha que se aproxima para Jin-Woo, este ordena a seus homens que se encarreguem dos outros demônios, pois ele lutará sozinho contra o chefe. Logo depois, seus homens avançam para atacar enquanto ele fica para trás. Como sua inteligência aumentou, pode controlar mais soldados e isso facilita os combates. Mas quando fixa sua atenção no chefe, que ainda não se moveu de seu lugar, num piscar de olhos, este desaparece, estando já à frente de suas sombras, para lançar um potente golpe com sua massa. Em reação a isso, Jin-Woo chega até ele a grande velocidade para poder recebê-lo com um soco carregado, algo que o manda voando a uma grande distância. Isso ele não esperava de forma alguma, e supõe que seja graças ao aumento da força, mas assim que o chefe Vulcan se recompõe, solta um grito estremecedor que aumenta bastante suas estatísticas, o que foi o que Cérbero fez. Em seguida, começam a correr com bastante pressa em direção a Jin-Woo, que não tarda em impedir a Iron seu grande escudo, conseguindo assim bloquear o tremendo golpe que ele lança. Mas a partir daí, Vulcan desfere uma chuva de golpes sem parar. Assim que Jin-Woo consegue uma brecha entre seus ataques, lança o escudo em seu braço para detê-lo, e assim flanqueá-lo para poder contra-atacar. O que não esperava é que Vulcan reagiria a uma velocidade incrível, o que lhe permite surpreendê-lo com um ataque instantâneo. Nessa fração de segundo, a habilidade Mão do Governante sobe de nível e, agindo em conformidade, Jin-Woo a usa para poder desviar a trajetória da massa e assim conseguir esquivar-se. Estando a salvo, compreende que Vulcan foi capaz de prever o que ele ia fazer, então pensa melhor na estratégia que deve usar para derrotá-lo. Assim que se esquiva de um de seus ataques, o que faz é correr em uma direção, mas Vulcan avança em sua direção como uma máquina imparável. O que Jin-Woo planeja fazer é restringir seus movimentos e tem uma ideia ao ver um edifício desmoronado mais adiante. Quando chega a este, consegue evadir Vulcan para que ele colida contra o edifício, e quando se recupera do impacto, saca outra de suas adagas para atacá-lo de cima, de surpresa. Isso lhe permite cortar seu pescoço com sucesso, o que é suficiente para derrotá-lo. Como recompensa por isso, recebe o fragmento da Árvore do Mundo, sendo este um dos itens de que necessita. Mudamos drasticamente de lugar para ver Dong-Su finalmente interrogando Sung, agindo com alguma agressividade por estar de mau humor, especialmente porque ele não responde às suas perguntas. De repente, Sung pergunta o quanto a humanidade sabe sobre portais e monstros, pois essas coisas são apenas a ponta do iceberg. Isso despertou um poder que pode ressuscitar cataclismos, a pior calamidade possível, mas não pode dizer mais. Dong-Su, sem compreender nada do que ele fala, pergunta então qual é o seu ponto, ao que Sung responde que seu objetivo é eliminar essa calamidade e que seu grande número de caçadores não serve de nada contra esse poder, mesmo que reúnam o mundo todo. Ignorando o que ele diz, Dong-Su opina que ele tem coragem para usar um nome, apesar de ser um monstro, e que além disso diz ter esposa e 2 filhos. No momento de ver seu prontuário, levanta um sorriso malicioso para então perguntar como se chama seu filho. Sung responde que é Jin-Woo, mas imediatamente sente uma sede de sangue. Por sua parte, o que Dong-Su faz é dar-lhe uma notícia sem importância. Seu filho está morto, então se quiser cumprimentá-lo, terá que fazê-lo no além. Por sua parte, Jin-Woo continua avançando rapidamente ao derrotar sem problemas os chefes de andar.
Inclusive nota que alguns dos demônios talvez sintam temor, mas não dá importância a isso. De repente nos mostram que o edifício inteiro onde interrogavam Zoom, que foi derrubado, acontece que em questão de segundos, Hang Dong-soo perdeu sem que pudesse fazer nada, o que claramente significa que Son escapou. A esta altura, Jin-woo chegou ao andar 75 e como sua comida acabou, decide parar por aqui, mas pelo menos sabe que não irá embora de mãos vazias, pois obteve o brinco do gigante do andar 50 e o colar que o esqueleto-chefe que derrotou há pouco lhe deu. Separadamente, os objetos são bons, mas os efeitos do conjunto ao tê-los juntos são ainda melhores, e pela vantagem que oferecem, deduz que o último item do conjunto que falta vem de outro chefe. A esfera da avareza que também obteve não é ruim, embora não possa usá-la, mas por sorte pode ser transferida, e ele a dá aos outros magos, duplicando assim o poder de sua magia. Além disso, escolheu uma caixa de saque ao completar a missão e pensava que tinha perdido sua oportunidade, mas não foi o caso. Ao abri-la, o que recebe é uma chave, mas na janela de detalhes não obtém nenhuma informação sobre ela. A única coisa que diz é que a informação será revelada quando as condições forem cumpridas. Deixando esse assunto de lado, repassa o plano que tem desde que entrou no castelo do demônio. Vulcano, o avarento, deu-lhe um fragmento da árvore do mundo, e no andar 75, Metos, guia de almas, deu-lhe a água da nascente da floresta dos espíritos. Tem 2 dos 3 ingredientes que precisa para o elixir da vida. Então só falta um para poder salvar sua mãe. Tendo isso em mente, sabe que da próxima vez que voltar, o obterá sem falta. Ao sair do castelo infernal, Jin-woo verifica que já obteve 2 materiais para elaborar o elixir da vida. Portanto, agora só falta um: o sangue purificado do Rei Demônio. Para obter isso, deve estar completamente preparado e vê como um ponto positivo que seu nível aumentou significativamente após a viagem ao Castelo do Demônio. No entanto, oficialmente seu nível ainda é o de rank I, e embora precise subir de nível, não pode participar de missões de incursão de alto nível se permanecer assim. Por esta razão, decide acabar com esta farsa, propondo-se a fazer uma reavaliação de rank. No dia seguinte, visita a sede da associação para participar da reavaliação e Hun, membro da Tigre Branco, estava lá. Assim que percebe sua presença, faz uma ligação para Baek para informá-lo que Jin-woo chegou, e este rapidamente se prepara para ir até lá. Enquanto isso, Jin-woo espera um pouco até que o chamam para a sala do exame. A encarregada indica que ele deve colocar as mãos sobre o cristal negro, mas no momento de coletar os dados, o sistema sofre um erro. Poucos segundos depois, chega o diretor para ver o que acontece e ela lhe mostra essa falha que a máquina tem. Mas quando o diretor repete o processo e vê por si mesmo, mostra-se bastante surpreso, pois afinal não se trata de uma falha mecânica, mas sim que essa leitura indica a incapacidade de avaliar. Em outras palavras, o poder mágico de Jin-woo excedeu o limite da máquina. E isso serve como prova de que finalmente apareceu o 10º neste país, mais um caçador de rank ES. Nos arredores do edifício, Choi pergunta a Jin-choo sobre como vai a investigação sobre as formigas voadoras. Este relata que já foi realizada uma autópsia, e o que fazem é comparar as estruturas internas e o poder mágico residual com espécimes anteriores para poder estimar os atuais. E este processo deve levar algum tempo para chegar a uma conclusão. Após ouvi-lo, Choi aborda o tema do Portal Vermelho, pois ficou sabendo que a Tigre Branco permitiu que um não-membro participasse da missão de incursão e inclusive permitiram que ele derrotasse o chefe da masmorra. É por isso que sente curiosidade sobre quem é essa pessoa, mas Jin-choo esclarece que não conhece os detalhes, já que não esteve presente naquele dia. Nesse momento, conseguem ouvir um alvoroço no interior do edifício graças à audição desenvolvida que possuem, e Choi decide ver o que acontece, já que tem interesse. É aqui que Jin-woo está na entrada e um escândalo se forma em relação a ele, já que a notícia de que é um caçador de rank S não demorou nada a se espalhar. O diretor indica que levará um pouco de tempo para lhe dar a identificação com seu novo rank. Então, enquanto isso, ele tem que esperar. Poucos segundos depois, entra Choi junto com Jinko, e todas as pessoas presentes o reconhecem imediatamente, pois é o chefe da guilda Hunters. Jin-woo reconhece Choi na hora, pois está bastante ciente dos títulos que possui e de seu status. Mas embora este se apresente cordialmente para falar com ele, Jin-woo passa direto enquanto esclarece que está com pressa e que tem que ir. Isso deixa Choi bastante surpreso, mas sem levar a mal. Percebe logo depois que Jin-woo desapareceu sem deixar rastro e Jin-choo acredita que ele deve ser do tipo assassino. Nesse momento chega Baek querendo procurá-lo, e Choi confirma o quão especial Jin-woo é, graças à sua inesperada chegada, além de ser um indivíduo que superou o Portal Vermelho. Por outro lado, Baek, assim que vê que ele está aqui, compreende imediatamente que descobriu o que Jin-woo é.
Já à noite, Jin-Woo visita sua mãe no hospital, e ao sair, Jin-Chul o visita de surpresa. Ali, diz que ele o fez perceber o quão cego estava, pois nunca pôde descobrir seu potencial. A tarefa da divisão de vigilância a qual pertence é monitorar os caçadores, assim como a de punir aqueles que infringem a lei, mas esclarece que não o estão vigiando como um criminoso. E embora a divisão de vigilância seja a única que controla os caçadores, isso não ocorre com os de Rank S, pois são impotentes contra semelhante nível. Do nada, chega o próprio presidente da Associação de Caçadores, que se apresenta como Go Gunny. Depois disso, dirige-se a um local para conversar a sós, onde Go lhe informa que a reavaliação é completamente inútil, pois no momento em que recebe este resultado, já lhe deram o Rank S. E o motivo pelo qual fazem uma pausa para oficializar e divulgar é porque é um período de carência. Desta maneira, eles podem assegurar a oportunidade de conhecer primeiro talentos tão únicos como ele. E embora o custo para a associação de caçadores seja enorme, os caçadores são poucos, pois estes geralmente preferem as guildas para ganhar status e dinheiro. Pede então que se junte à associação, estando disposto a entregar-lhe o posto mais importante dentro desta. Jin-Woo se surpreende com tal proposta e pergunta por que ele faz isso. Go lhe explica que não é o governo que sustenta o país agora, mas sim os caçadores, e estão distribuídos em 5 guildas principais. Há 5 dragões que mantêm um delicado equilíbrio, mas se ele decidir se juntar a eles, este equilíbrio será quebrado. A associação deve ser uma sexta potência no país que possa controlar o resto e lhe assegura que ele tem o poder para tornar isso realidade. Jin reflete bem sobre isso, pois pensa que não é um mau acordo, já que isso lhe assegura futuras promoções. Além do governo e da mídia, o presidente Go deve ter influência em toda parte e é um caçador assombroso, que foi o primeiro Rank S no país. Assim, tem um grande poder mágico e um físico que não aparenta seus 80 anos. Mesmo na sua idade, está no mesmo nível que ele depois de ter subido de nível. Então, se aceitasse sua proposta, isso mudaria sua vida. Ainda assim, decide recusar sua oferta e é porque quer lutar, ou seja, lutar contra os monstros, pois acredita que seu lugar está nas masmorras. Go se surpreende ao ouvi-lo e nota que seus olhos não dizem que mente, pelo que chega a comover-se diante de alguém assim. O que faz é aceitar a resposta de Jin-Woo, que, após desculpar-se, acaba se retirando para ir para casa. No caminho, lembra a si mesmo que tem que continuar subindo de nível para poder curar sua mãe. E é algo em que não pode parar, já que tem a capacidade de continuar crescendo. Em um novo dia, Dong-soo por fim desperta após a surra que lhe deram, e ali é recebido pelo subdiretor, que lhe pergunta diretamente se Zung é realmente um monstro. Isso faz com que Son recorde um pouco das coisas que viu dele, e não hesita em responder que ele não tem nada de humano. Após ouvi-lo, o subdiretor pede que se concentre em se recuperar e vá à administração quando receber alta. E quanto a Song, ainda o estão procurando, mas não acredita nem um pouco que possam capturar alguém que foi capaz de derrotá-lo. Sozinho, Dong-soo começa a ferver de raiva, lembrando com total clareza a ameaça que Song lhe fez sobre nunca mais se aproximar de sua família. Considera isso uma derrota das mais humilhantes, mas se nega a aceitar este resultado, e já que sabe para onde ele se dirige, planeja obter um artefato para poder esmagá-lo vivo. Voltando a Jin-Woo, justamente andava pensando nestes objetos. Os artefatos poderiam ser considerados relíquias artificiais, mas para os caçadores são equipamentos de alto nível que só os melhores artesãos preparam. Agora que há mais caçadores, há um monte deles em leilões online, mas reclama do porquê são tão caros ao verificar seus preços. Quer levar o equipamento perfeito ao castelo do Rei Demônio, mas não vê nada convincente na loja. E já que a esfera da avareza é transferível, vê como uma opção vendê-la para poder obter dinheiro. As taxas de aprimoramento do melhor equipamento vão de 20% a 30%, e esta esfera tem o poder de duplicar o dano mágico, então deveria ser algo valiosa. O problema é que a tem alguém de rank E, então provavelmente investigarão sua procedência. Se tivesse sido registrada em um portal A, teria desculpa, mas sendo de rank E, é impossível. Ao pesquisar um pouco pela web, encontra um anúncio onde procuram gente para minerar em portais de alto nível. Agora estamos com Go, que vê detalhadamente as informações de Jin-Woo e estranha a aparência de sua identificação, já que parece um rapaz na fotografia. Então pergunta se adulterou seu rank. Jin-Chul indica que Jin-Woo sofreu várias feridas letais, então não acredita que esse seja o caso. Quanto a sua mãe, ela padece do sono eterno, e ele se dedica a pagar os estudos de sua irmã, o que o torna o pilar financeiro da família. Além disso, tem a informação de que ele se juntou à incursão da Guilda Hunters há pouco tempo, mas está no grupo de mineração. Retornando a Jin, agora se apresenta ao seu superior para trabalhar no grupo de mineradores, e o recebem sem problemas. Apesar de ser rank E, sabe que nas incursões de masmorras de alto nível é preciso dividir tarefas. O grupo de ataque elimina os monstros, o de mineração extrai o mineral de mana, o de coleta, pois bem,
recolhe os cadáveres dos monstros e, embora isso requeira gente, acaba sendo bastante rentável. Enquanto pensa nisso, Choi se encontra dentro do portal de Rank A, e não hesita em usar sua poderosa magia de fogo para varrer os grandes monstros que tem pela frente. De forma estratégica, faz com que os caçadores tipo tanque se concentrem na defesa, avançando com facilidade graças às suas capacidades. Nesse momento, sugere a Hai que tenha cuidado com o cheiro, pois sabe que ela tem um nariz sensível a certos aromas. Depois de um tempo, Jin-Woo vê sair junto com os demais do portal, conseguindo vencer todos os monstros, exceto o chefe, com facilidade. Isso o pega um pouco de surpresa, pois saíram todos ilesos, apesar de ser um portal de Rank A, o que lhe confirma que o poder de Choi é autêntico. Também observa bem a segunda em comando da Guilda Hunters e a nona caçadora de Rank S do país, Chae Hai-in, a bailarina. Jin-Woo opina que é alguém avassaladora e chega a perguntar-se quanta gente haverá no mundo com essa mesma aura que ela possui. Por um instante, Chae sente uma presença muito potente vinda de uma direção, pois parecia como se viesse do presidente Go, mas acredita que é sua imaginação ao não conseguir encontrar nada. Jin-Woo se mantém oculto, e nota que ela é mais perspicaz do que esperava, pois não faltou muito para que pudesse identificá-lo entre a multidão. Depois disso, entra com o grupo de mineração e coleta para trabalhar, e já estando no portal, comprova as peculiaridades de ser um portal de Rank A. E quanto ao chefe, supõe que deve ser superior a Vulcan em Metos do Castelo, tendo interesse em vê-lo por si mesmo. Nesse momento é menosprezado por ser simplesmente um Rank E, mas um dos mineradores cala a boca quando recebe o olhar afiado dele. Já quando começa a trabalhar, Jin-Woo demonstra grande força e resistência na extração dos minerais. Isso permite que quando chega a hora do descanso, convença seu superior a deixá-lo continuar minerando. Faz isso com a intenção de aproveitar que ninguém o está supervisionando para sim usar essa hora que tem para ir ver o chefe. Mas quando chega finalmente à entrada e saca sua adaga para estar preparado, do nada, Chae aparece questionando-o, querendo saber o que ele está fazendo ali. A presença de Chae Hai-in surge inesperadamente no momento mais inoportuno. Jin-Woo, tentando passar despercebido enquanto explora os limites do portal Rank A, se vê cara a cara com uma das caçadoras mais poderosas e perceptivas do país. Será que seu disfarce de Rank E finalmente será desmascarado? Como ele reagirá a essa súbita aparição? O confronto é inevitável. O que você acha que vai acontecer? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se você está curtindo a escalada de poder e os mistérios de Jin-Woo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, fique ligado para o próximo vídeo, onde descobriremos as consequências desse encontro explosivo e continuaremos a desvendar os segredos que cercam nosso caçador sombrio. Você não vai querer perder.